CBN Saúde e Bem-Estar. Apresentação: Paulo César Gomes e Eider Mustafa. 11 horas e 37 minutos aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito bom dia para você, ouvinte sintonizado na CBN Salvador. Estamos começando mais um CBN Saúde e Bem-Estar. Hoje, quinta-feira, 25 de agosto. Paulo César, bom dia para você. Bom dia, Eider. Bom dia, amigos da CBN. Já estamos no ar e você, ouvinte, pode participar, mandar sua pergunta aqui através do nosso WhatsApp, o 996269130, ou então ligar 3203-1199, porque o assunto de hoje, Paulo, além de ser muito interessante, né, um alerta bem importante aí para pais, mães e para todo mundo, né, que às vezes nem sabe do que a gente vai falar, que tem tantos casos assim, Brasil afora. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre cardiopatias em bebês, né? Por ano, cerca de 28 mil bebês nascem com algum tipo de problema, né? Algum problema no coração. E é para falar sobre esses números e sobre o que ocasiona esses problemas que a gente trouxe aos estúdios a doutora Daniela Ladeia, ela que é cardiopediatra e ecocardiografista do Hospital Santa Isabel. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia. Bom dia, Eider. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, doutora, a sua participação, sua presença aqui para falar desse assunto. Então, só reforçando você, ouvinte, 996269130. Doutora, a gente conversava aqui em off antes de começar o programa, eu relatando do meu susto que eu tive quando eu li os dados sobre esse número de crianças, na verdade, né, que nascem com algum tipo de cardiopatia. Por que, doutora, tantas crianças? A senhora está me dizendo que é 1% dos nascidos vivos, né, que apresentam algum tipo de problema. Por que esse número, apesar de 1%, mas é 1% de muita gente? Isso, a incidência é quase 1%, cerca de 0,8% de todos os recém-nascidos, nascidos vivos, que a gente chama. E isso inclui desde cardiopatias simples até cardiopatias críticas. Mas dentro desse 1%, 25% são cardiopatias críticas, que devem ser diagnosticadas logo no período neonatal. Isso é uma coisa nova ou sempre existiu? Não, sempre existiu. É uma cota da humanidade mesmo. Isso, só que antigamente era pouco diagnosticado, né? Normalmente esses bebês evoluíam de forma desfavorável sem diagnóstico. E hoje a gente diagnostica mais. Tanto é que agora a incidência, quando você vai ver dados mais novos, estão aumentando, mas não porque aumentou, é porque a gente diagnostica e notifica. Doutora, e quais são essas cardiopatias? Assim, das mais simples às mais complexas, né? Qual mais ou menos o universo maior em quais cardiopatias? As cardiopatias mais comuns que a gente chama são defeitos intracardíacos, ou seja, nasce com a criança, são defeitos congênitos. Então são defeitos em paredes, defeitos em válvulas cardíacas, que às vezes são cardiopatias que a gente faz acompanhamento clínico, indica a cirurgia num período mais posterior, quando a criança cresce, porém tem cardiopatias que tem que ter intervenção assim que nasce. Então são cardiopatias mais graves que são incompatíveis com a vida sem cirurgia, sem intervenção cirúrgica ou percutânea. E aí mesmo com acompanhamento, essa criança quando se tornar adulta, ela vai continuar tendo esse problema para o resto da vida, ou esse tratamento precoce pode amenizar bastante e ela ter uma vida bem melhor? Pode amenizar e ter uma vida normal. Isso, quase que normal. A gente fala assim, que teve a cardiopatia congênita, é corrigida, vai acompanhar o resto da vida com o cardiopediatra, porém, a grande maioria tem uma qualidade de vida normal. Doutora, a gente acompanha muitos casos de jovens, adultos jovens, ou até mesmo já pessoas na meia-idade, que são submetidas, são acometidas, melhor dizendo, por eventos que ninguém sabe explicar bem porquê. Pessoas que, em tese, têm uma alimentação boa, que se exercitam e que, de repente, têm uma morte súbita. Ninguém sabe explicar bem porquê. Jogadores de futebol, a gente já vê muito também, quando sai uma notícia, sempre todo mundo fica assustado e tudo. E aí depois se descobre que aquele coração tinha um defeito que nunca havia sido diagnosticado. A gente pode dizer que essas pessoas já tinham nascido com esse problema e por conta dessa subnotificação, desse subdiagnóstico antigamente, elas deveriam ter passado por uma cardiopediatra, então esse acompanhamento feito ao longo da vida? Perfeito. Muitas cardiopatias realmente vai se diagnosticar já no adulto jovem ou na criança mais velha e que nasceu com isso. Porém, tem alguns casos que são cardiopatias adquiridas ao longo da infância ou ao longo da vida. E tem as arritmias cardíacas, que não são
problemas estruturais do coração, mas são problemas arrítmicos que podem levar a uma morte súbita. Uma mãe que tem uma vida muito estressante, com depressão, com a gravidez problemática, esse processo da gravidez pode ocasionar, pode gerar um problema no bebê nessa... Paulo, o que a gente sabe que tem associação com defeitos cardíacos congênitos são uso de medicações durante a gravidez não liberadas, uso de droga, álcool e drogas ilícitas, exposição, a depender da profissão dessa genitora, né? Tem exposição à radiação, pessoas que trabalham com radiação direta, tem associação sim. 11h42 aqui no CBN Saúde e Bem-Estar. A gente está conversando aqui nos estúdios com a doutora Daniela Ladeia, ela que é cardiopediatra e ecocardiografista do Hospital Santa Isabel. O assunto de hoje é cardiopatia em bebês e os avanços na medicina para tentar driblar esse problema e, claro, os motivos, né, dessa cardiopatia. Doutora, a senhora já falou aí do estilo de vida e também da questão de remédios, né, de pessoas que precisam tomar remédios e que isso pode causar algum problema. As pessoas que fazem uso de medicamento constante, né? Alguma comorbidade, ou então pessoas que têm uma imunossuprimidas, digamos assim, ou por uma doença autoimune, ou então por um câncer, algo do tipo, e que estão grávidas, que se descobrem grávidas. Como é que deve ser o acompanhamento dessa mãe para que o bebê não possa nascer com qualquer problema, principalmente uma cardiopatia? E essas pacientes, o ideal é você programar a gestação, né? Eu tenho uma doença crônica e eu vou programar minha gestação. Então a gente acompanha desde antes, né, para tentar mudar as medicações, colocar medicações seguras para a genitora e para o bebê. Se descobrindo já durante a gestação, a gente vai tentar de todas as formas mudar as medicações e usar as medicações mais seguras, né? E são poucos os casos que a gente contraindica a gravidez, pelo risco grande de morte tanto fetal quanto materna. Em termos de novidades, doutora Daniela, tem surgido muita coisa, tem surgido métodos novos, quais são as novidades nessa área? Nessa área a gente tem evoluído bastante, tanto nas técnicas de cirurgia, que cada vez mais temos tido bons resultados com técnicas novas, e muita cardiopatia congênita que a gente tem já introduzido a intervenção percutânea, que não seria cirurgia aberta, que é o que mais teme os pais quando conversam com a gente, né? Seria por cateterismo, por via percutânica, que é por uma veinha da perna. Algumas cardiopatias a gente já consegue ter um resultado favorável. Aqui em Salvador, doutora, a gente tem alguns centros de atendimento a essas crianças, né? O Matagão, o Ananeri e o Hospital Santa Isabel, onde a senhora trabalha, né? Isso. Esses três núcleos dão conta da demanda aqui, e não é só de Salvador, tenho certeza, Estado, muita gente né? do interior para Salvador. Como é que está essa fila? A grande maioria dos pacientes, eu posso falar do Santa Isabel, são do interior. Mais de 70% dos nossos pacientes são do interior. Assim, vamos dizer assim, já teve muito pior. Certo. Já teve muito pior. Hoje, inclusive, a gente tem uma relação entre os três serviços que fazem cirurgias cardíacas, sendo que esses três serviços são os que fazem já o final, né? Que são as cirurgias, as intervenções. E temos espalhado na cidade toda, em outros hospitais, o acompanhamento para fazer esse diagnóstico precoce dessa criança e encaminhar para os grandes centros. E o que é que falta para que esse atendimento seja com a mesma qualidade, com a mesma presteza nas cidades do interior? Investimento mesmo local, investimento do Estado, onde é que está a falha para que não haja essa descentralização? A primeira, assim, como são crianças que vai precisar de um serviço de alta complexidade, isso é natural que venha para a capital, para referência. Onde haja porém, o diagnóstico no interior, às vezes, é muito retardado por falta de profissional qualificado mesmo, né? De fazer o diagnóstico e encaminhar para o cardiopediatra. Doutora, a gente sabe que quando o bebê nasce, assim, durante o pré-natal, que é importantíssimo, né? Então, quando a mulher se descobre grávida, é interessante que ela faça o acompanhamento. E logo depois que o bebê nasce, a gente tem uma série de testes, né? O teste da orelhinha, o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste de tudo. E o do coraçãozinho. É isso que eu ia perguntar à senhora. A gente não ouve muito a figura do cardiopediatra nesse contexto, né?
por ignorância nossa, que não do público em geral, que não sabe que existe, ou então porque não existe mesmo, de repente. Eu queria saber da senhora como em que momento desse bebê nascido, a partir do momento do nascimento, o cardiopediatra já entra para poder verificar tudo. Na verdade, é um teste que o pediatra neonatologista faz, não é o cardiopediatra. Certo. A gente chama de teste do coraçãozinho, é feito de 24 a 48 horas depois que o bebê nasce, e nada mais é do que pegar a oximetria, que é o oxímetro de pulso, é um aparelho que tem em qualquer hospital, é um aparelho simples, temos até portátil, eu tenho um portátil, trabalho no dia a dia com isso, e você pega a saturação no membro superior e no membro inferior. Para que isso? É um teste de triagem ampla, para ver se existe diferença de saturação ou saturação baixa no sangue, para a partir daí você triar se vai ou não fazer exames complementares para investigar a cardiopatia, como, por exemplo, o ecocardiograma. Agora, completando a pergunta do Eider, e vamos fazer aqui a suposição de que não tenha sido detectado logo no iníciozinho. Com a criança começa a ir para a escola com 2, 3 anos. Quais são os sinais que podem os pais já começarem a ficarem atentos que pode ser um problema cardíaco? Entre as cardiopatias congênitas, assim, para a gente, de uma forma bem ampla, tá? A gente divide elas em 2 grandes grupos de sintomas. Aquelas crianças que desde sempre, desde bebê, quando está amamentando, que tem dificuldade de ganho de peso, tem muito esforço respiratório que a gente chama de taquipneu, ou seja, ela precisa uma respiração mais intensa, com dificuldade de respirar, dificuldade de mamar, não consegue mamar no peito, não consegue tomar uma mamadeira toda. Então você vê que tem sudorese intensa. Então é um bebê com problemas que não são comuns. Que não são comuns e com grande chance de ser uma cardiopatia congênita. E o outro extremo seria as crianças com cianose, que seria aquela roxidão perioral nos dedinhos, que aí são os defeitos congênitos que levam à mistura de sangue ou obstrução, para que aí dá a cianose. Doutora, em relação a senhora falou que algumas cardiopatias podem se manifestar ao longo da infância, né? Não necessariamente o bebê nasce com aquele problema. É um problema genético que se manifesta depois, ou fatores externos podem provocar também essa cardiopatia durante já a infância? Fatores externos. A principal causa nossa é a cardiopatia reumática, que é, de uma forma, assim, de um grosso modo de dizer, que são infecções que a criança pega durante a infância, e essa bactéria, que às vezes de orofaringe, acaba cometendo o coração. Então são cardiopatias que adquirem. Isso por conta de algum problema no sistema imunológico da criança, porque bactérias, enfim, né? É um tipo de bactéria específica que, maltratada, mal conduzida, pode evoluir para a cardiopatia. Tá, entendi. E outra coisa, doutora, em relação às crianças que já estão com, enfim, já 5, 6, 10 anos de idade e que têm maus hábitos, eu digo principalmente alimentares, né? A gente sabe que isso pode provocar doenças que a gente já conhece, né? Hipertensão e tudo. Essas doenças que aparentemente são doenças de adulto, mas que a gente vê observando ao longo dos anos, muitas crianças já apresentando diabetes e tudo mais, essas doenças podem provocar algum tipo de mudança no comportamento, na atividade cardíaca, que pode gerar uma doença, não por conta da má alimentação, mas já uma doença no músculo cardíaco mesmo? Porque assim, quando a gente apresenta lá na idade adulta, isso veio da vida toda, né? Então a criança que está se alimentando mal, que não faz uma atividade física regular, ela está acumulando, vamos dizer assim, coisas ruins para a vida adulta. Então a obesidade é um problema sério na infância, e aí vai evoluir com dislipidemia, com problema de diabetes lá na frente. Mas a gente tem que cuidar das nossas crianças ainda pequenas. Desde já, né, doutora? 11h51, a gente está conversando aqui com a doutora Daniela Ladeia, ela é cardiopediatra e ecocardiografista do Hospital Santa Isabel, sobre cardiopatias em bebês. A senhora havia dito que a tecnologia está avançando, né? Que a medicina encontra aí esse apoio para poder diagnosticar e tratar no mais rápido e da melhor forma esses problemas. A gente vê, doutora, na internet principalmente, algumas cirurgias intrauterinas, né, que já são identificadas já durante a gestação, e que os médicos conseguem fazer intervenções lá dentro do próprio útero. Isso já é feito aqui na Bahia, ou em quais casos esses procedimentos são recomendados? Não, aqui na Bahia a gente não faz. Normalmente, quando a gente tem um caso assim, a gente encaminha para fora, normalmente
para São Paulo, tem alguns centros que já fazem essa intervenção. São intervenções que, se a gente não fizer antes do nascimento, o quadro clínico depois, quando a criança nasce, vai evoluir para um caso mais grave. Dá para se ter uma ideia de quantos por cento dos casos apresentados acabam tendo que ir para um transplante, para casos de transplante? As indicações de transplante são inúmeras, entendeu? Tanto das cardiopatias congênitas, que durante a infância que a gente não consegue intervenção cirúrgica, não consegue dar uma qualidade de vida melhor, e tem as cardiopatias adquiridas. Então tem várias indicações de transplante, e que aqui na Bahia a gente também não faz ainda. Mas dá para saber uma porcentagem da totalidade, não? Depende de cada cardiopatia. Dos tipos específicos. Isso, depende. A nossa ouvinte Marta do Campo Grande está perguntando aqui a doutora Daniela se a recuperação de uma criança que precisou fazer uma intervenção por conta de uma cardiopatia é mais lenta ou mais rápida do que de um adulto, por exemplo, que teve um problema cardíaco. Eu acho muito mais rápida. Com 48 horas as crianças já estão pulando, a gente adulto fica... De um modo geral se fala isso, né? Que a criança tem sempre essa capacidade, né? De dar uma resposta mais rápida, exatamente. Né? Em todos os sentidos, né? Na questão da saúde, né? A média de uma cirurgia, se correr tudo tranquilo, dentro do esperado, com 5 dias a criança está saindo do hospital na cirurgia cardíaca. Doutora, eu só queria que a senhora falasse novamente aí, direcionada aos pais, né? Porque tem muitos pais que têm, mães e pais que têm problemas cardíacos já, enfim, problemas de histórico familiar mesmo, né? Uma angina, sopro, enfim, tem 500 coisas que a gente sabe que podem cometer. Necessariamente, essas crianças, filhas dessas pessoas, elas têm uma predisposição maior, e por conta disso, esse monitoramento deve ser mais aguçado ao longo da infância e da adolescência, ou depende muito do sintoma para que se possa se investigar? Claro, e assim, quando a gente fala de cardiopatia congênita, a história familiar é importante, que a gente aperta um pouquinho os pais para saber se tem história de cardiopatia congênita na família, se tem alguma síndrome genética na família, que às vezes não tem a cardiopatia, mas tem uma síndrome genética que às vezes vem muito associado. Então, história de diabetes, de dislipidemia, isso é uma história importante, e a gente tem que ficar bem atento. Uma mãe fumante, por exemplo, uma fumante inveterada, ela pode gerar isso numa futura gravidez, passar um risco maior para... Paulo, não tem associação da cardiopatia com o fumo durante a gestação. Mas, assim, do dia a dia a gente vê que não é uma coisa saudável para o bebê nem para a gestante. Né? Doutor, em relação às crianças que têm cardiopatia, né, que já foi diagnosticada, aquelas que passaram por intervenção ainda bebês, ou então as que estão em monitoramento, porque é uma coisa simples, mas que carece de um acompanhamento mais aprofundado do médico. Como é que fica a atividade dessas crianças, o dia a dia, né? Na escola, na aula de educação física, na natação, a atividade física é recomendada para essas crianças, e se for, deve ser sempre feita com acompanhamento de um educador, ou então essa história tem que ser conhecida para a pessoa que está acompanhando? Como é que é feito? Tem que ser acompanhada, sim, porque tem algumas cardiopatias que a gente contraindica a atividade física competitiva. Então a gente tem uma classificação a depender da cardiopatia, da classe funcional, se aquela criança tem contraindicação de fazer um esporte competitivo, aí a gente libera ou não. E são sempre liberadas por nós. A gente coloca lá, liberada para fazer balé, liberada para fazer tênis. Então, especificamente, já normalmente caso, né? Eu libero cada caso, é melhor a gente especificar, porque na escola quem está fazendo não sabe. Né? Então a gente libera bem. Doutora Daniela, e o comportamento da família, como é que tem sido? Há um trabalho psicológico para que haja um fortalecimento, né, emocional dessa família, dos pais, para ajudar no processo com os filhos? Como é que tem sido, por exemplo, com seus pacientes, com as famílias das crianças? Sem dúvida, Paulo, porque quando a mulher está gestante, vai ter um filho, a expectativa já é muito grande, né? E aí, quando nascem com alguma cardiopatia, isso, de uma forma geral, fragiliza a família, fragiliza o pai, a mãe, e às vezes vem também associado com alguma síndrome. Por exemplo, os pacientes com síndrome de Down, cerca de 50% a 60% tem cardiopatia congênita. Então, você tem um filho com uma cardiopatia, com uma síndrome, aí a gente tem que dar uma acolhida, é uma equipe multidisciplinar, com psicologia, serviço social, médico, enfermagem, para que o suporte seja o melhor possível. Exatamente. Né? Mas normalmente o amor fala mais alto. Com certeza. E tudo corre bem, e tudo dá certo. Doutora, em relação também a medicamento, né? Como é que essa criança ele precisa tomar o medicamento
o resto da vida, ou depende muito de cada cardiopatia, a depender do caso até uma certa idade, depois ele está liberado só o acompanhamento mesmo? Como é essa? Depende da cardiopatia. Tem algumas cardiopatias que eles usam antes de operar, antes de fazer a correção cirúrgica, e depois não precisa mais, você só faz o segmento clínico. Mas algumas crianças, a gente não consegue fazer cirurgia corretiva. A gente faz uma paliação, a gente oferece uma qualidade de vida melhor, mas não consegue corrigir, vamos dizer assim, o defeito congênito. Então ele continua com medicação e algumas para o resto da vida. No caso de uma má formação, doutora, do músculo, né, cardíaco, existe já algum tipo de a substância, ou então aparelho, ou não sei, algo que possa simular aquela parte do coração que não foi defeituosa, no caso de um implante mesmo, para poder, enfim, uma parede, um vaso, ou isso ainda é muito sofisticado? Assim, não, assim, as cirurgias, de uma forma geral, quando tem abertura, a gente coloca, que a gente chama de uma prótese, né? Um PET, para fechar aquilo ali. Quando é uma obstrução, a gente tenta abrir. Às vezes a gente já coloca um stent para abrir um vaso de uma criança. Aquele stent vai ficar ali, né? E agora, assim, quando você tem um defeito de músculo cardíaco, aí fica mais difícil. São os pacientes que vão evoluir posteriormente para transplante. Tá certo, então. Eu queria muito agradecer, infelizmente o tempo acabou, a doutora Daniela Ladeia, cardiopediatra e ecocardiografista do Hospital Santa Isabel, conosco hoje aqui, falando sobre cardiopatias em bebês. Doutora, foi um prazer recebê-la, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho desenvolvido e volte sempre. Obrigada. Se quiser deixar algum telefone, algum site onde as pessoas possam buscar também outras informações do trabalho de vocês, fique à vontade. Eu vou passar meu e-mail, que é doutoradanielaladeia@hotmail.com. Pronto, é só entrar em contato com a doutora. Muito obrigado, viu, doutora? E também lá no Hospital Santa Isabel, certamente você vai encontrá-la para tirar qualquer dúvida, ou então saber mais detalhes, né, sobre esse probleminha aí, essa cardiopatia em bebês, né, sobre esse probleminha aí, essa cardiopatia em bebês, né, sobre esse probleminha aí, essa cardiopatia em bebês.